podem, né? Bom, vocês me dão só um minutinho para eu compartilhar o link para convidar mais pessoas, e aí a gente já pode começar com a apresentação. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à live para o lançamento do catálogo da exposição Por um Fio, da Juliana Hoffmann, que está em cartaz no Sesc Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente vai esperar um pouquinho mais, as pessoas estão entrando na live. Enquanto isso, eu queria pedir para que vocês, se puderem compartilhar no chat de onde vocês estão participando, né, dessa cidade aí, estado. A gente viu que teve muitas inscrições de diversos lugares, tem pessoas de Florianópolis, Nova Friburgo, Minas Gerais, e eu acredito que até de outros locais fora do país. Bom, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho aqui. Eu me chamo Sandra Chekluski, eu fundei a Lume Cultural, uma produtora, no ano passado, e a gente está realizando a produção da exposição da Juliana, como eu disse, em cartaz no Sesc de Nova Friburgo. Essa que é uma exposição contemplada pelo edital Sesc Rio de Janeiro Pulsar, no ano de 2025, e ela abriu no dia 15 de março e fica em cartaz até o dia 15 de junho. Esse projeto contempla não só a exposição, mas também algumas outras atividades, né, uma outra programação, que inclui este evento que a gente está realizando hoje, que é o lançamento do catálogo, a versão digital dele, para todos vocês. Ainda estão previstas algumas atividades, como no dia 15, quando a Juliana vai estar em Nova Friburgo para realizar uma oficina, na parte da tarde, e também falar um pouquinho presencialmente sobre o catálogo e também distribuir esse catálogo para os presentes, né? Que mais que a gente vai falar aqui sobre essa programação? Nós tivemos também na abertura um encontro com a artista e a curadora Rosângela Xerém. Tivemos também. Ops, só um minutinho aqui. Voltando. Foi essa programação que a gente teve aí contemplada, né, para a realização desse projeto. Bom, eu queria começar então falando um pouquinho para vocês como vai funcionar essa live, né? Eu estou aqui para mediar a conversa, a gente tem a previsão de terminá-la às 9 da noite, e a gente vai fazer então a apresentação de cada convidado, a começar pela artista Juliana Hoffmann, depois a gente vai passar a fala para Rosângela Xerém, que é a curadora, ao autor convidado Raul Antelo, e por fim a participação da Tina Mers,
que é a designer responsável pela produção do catálogo. Cada convidado vai ter, em média, 15 minutos para apresentar a sua explanação e também o seu envolvimento com esse projeto, né, falar sobre a própria exposição, né, a sua leitura sobre a obra da Juliana, e depois a gente vai ter um tempo final para que vocês possam também participar. A ideia é que todos agora, né, se puderem desligar as suas câmeras e também os seus microfones, e aí, ao final, vocês podem pedir, né, a fala, e aí vocês podem direcionar a sua pergunta a cada convidado, tá bem? Bom, então vamos lá. Esse projeto, como eu falei, ele é realizado através do edital do Sesc Cultura, do Sesc Rio de Janeiro Pulsar, que é uma iniciativa do Sesc do Rio de Janeiro que incentiva a produção artística e cultural em suas diversas manifestações, né? Esse grande edital contempla várias linguagens, dentre elas as artes visuais. Bom, então eu queria começar falando sobre a artista, né, a Juliana Hoffmann. É uma artista que hoje reside em Florianópolis, mas a Juliana nasceu no interior de Santa Catarina, em Concórdia, em 1965, e ainda na infância ela se interessou pela arte, né? Dentre as diversas individuais e coletivas que a Juliana já realizou, a inserção dela no cenário artístico começa em 1982, quando ela tinha 16 anos e realizou a primeira exposição dela, né? Ela já expôs em diversas cidades de Santa Catarina, e também em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Brasília. Internacionalmente, a Juliana participou de exposições na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, na Holanda e na Espanha. Também participou de simpósios internacionais, realizou residências artísticas na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Eslovênia. Se vocês depois tiverem oportunidade de olhar o catálogo, vocês vão ver o quão longo é o currículo da Juliana. Ela tem uma produção muito extensa e participação também. Em 2015, ela ganhou o Prêmio Aliança Francesa para a realização de uma residência na Cité Internationale des Arts em Paris. E em 2020, ela ganhou o Prêmio Aldir Blanc pela sua trajetória artística. A Juliana também possui diversas obras em acervos permanentes de instituições nacionais e internacionais. Eu queria destacar aqui, dentre as suas exposições individuais, as mais recentes, chamadas Exprimível do Vazio, realizada em 2017 com a curadoria da Juliana Crispi, e que foi realizada na Fundação Badeschi, aqui em Florianópolis. A exposição Sobreviventes, de 2019, com curadoria da Rosângela Xerém, realizada na Galeria Helena Freta, também em Florianópolis, e a exposição Florestas, também de 2019, sob curadoria da Juliana Crispi, e que compôs a Bienal Internacional de Curitiba, no Memorial Meyer Filho, em Florianópolis. E é importante destacar também que, por um fio, é a primeira exposição individual da artista fora de Santa Catarina, então é muito especial, né, estar participando com esse projeto no Rio de Janeiro, aí em Nova Friburgo. Então eu quero agradecer a participação de todos vocês, e eu passo a palavra então para Juliana Hoffmann. Boa noite a todos, obrigada, Sandra. Bom, eu vou falar brevemente, para, né, até termos mais tempo no final para a conversa. Algumas das coisas que eu vou falar, a Sandra já comentou, então vamos lá. Então, como a Sandra comentou, eu sou artista visual, eu moro e tenho um ateliê em Florianópolis. Vou falar um pouquinho da minha trajetória e sobre o projeto Por um Fio, que está em exposição até 15 de junho na Galeria do Sesc de Nova Friburgo, um projeto premiado no edital Sesc Pulsar. Eu sempre morei em Florianópolis, onde desenvolvi toda a minha pesquisa e minha obra. Ficar aqui foi uma escolha. Desde cedo, sempre tive consciência de que eu precisava de isolamento e sossego para ir fundo no que eu buscava. No início, final da década de 70, início dos anos 80 e anos 90, as minhas pesquisas eram em cima de livros, literatura e arte, visitas às exposições nas galerias da cidade, e somente em meados dos anos 2000 começo a viajar
visitar museus e a participar de residências e simpósios internacionais, tendo interações com artistas de todo o mundo. Eu vou ler um trechinho do Hilke, quando o Hilke, ele, no início da carreira, foi assistente do Rodin, e essa frase aqui me chamou a atenção. Então, na época em que ele construiu a sua arte, nenhuma voz estranha a ele chegou, nenhum elogio que o pudesse confundir, nenhuma crítica que o pudesse desnortear ou perturbar. Agora, com um trabalho mais amadurecido, eu busco levar minha obra com exposições individuais para outros estados. Em 2024, inscrevi o projeto por um fio no edital Sesc Pulsar, no Rio de Janeiro, o qual foi aprovado, viabilizando a exposição individual na Galeria de Nova Friburgo e o lançamento deste catálogo. Convidei a curadora Rosângela Xerém para pensar a exposição comigo. Eu já sabia que queria expor as obras da série A Construção do Mundo Moderno, Ruínas, mas que recorte fazer? No que ela rapidamente sugeriu. Vamos entrar pela linha. Já tem até o título, Um Fio. Rosângela, grande pesquisadora das artes, há muito tempo acompanha meu processo com inúmeras visitas ao ateliê e muitas boas conversas. Sobre a série Ruínas. No início dos anos 2000, eu encontrei na estante de meu pai vários livros corroídos pelos cupins. Logo senti que eram obras prontas, esculturas. Me encantou a forma. Naquele momento, eu estava trabalhando com pintura e não estava pronta para eles. Guardei no ateliê este material e somente em 2017 comecei a trabalhar nesta série quando fiz a exposição Exprimível do Vazio. Depois veio em 2024 as adaptações e agora 2025 por um fio. A exposição e, consequentemente, né, o catálogo se divide em três blocos ou grupos de obras. O primeiro bloco, temos páginas de livros danificadas por cupins, as quais eu trabalho de diferentes formas, serzindo, bordando ou sem nenhuma interferência, apenas me aproprio, pois já são obras prontas, ready-made, como as páginas de dedicatórias, que para mim isso é pura poesia. No segundo bloco entram as florestas, as quais eu imprimo nas páginas de livro, bordo, perfuro, coloco em backlight, fotografo, reimprimo em fine art. O papel vem da madeira, celulose, e os cupins se alimentam tanto de madeira quanto de papel. Eu trabalho com o que acontece em meu entorno, com questões que o mundo vai me sussurrando. Então, temas, materiais, técnicas vão se interligando. No terceiro bloco entra a geografia, os mapas, as fronteiras, os mares. Nesse catálogo que lançamos hoje, temos um convidado especial, Raul Antelo, um grande pensador que tem uma vasta pesquisa sobre ruínas. Raul Antelo consegue botar em palavras o que eu só consigo em imagens. Ele vai ao ponto exato da questão. Para a realização desse catálogo, eu tive o privilégio de contar com uma equipe bem especial. A curadora Rosângela Xerém, o convidado Raul Antelo, a produtora Sandra Chekluski, impecável, atenta a todos os detalhes. A designer Tina Mers, fazia tempo que eu acompanhava o trabalho da Tina e sempre me chamou a atenção o olhar dela, a sensibilidade. Sempre quis fazer uma publicação com a Tina. A fotógrafa Ana Clara, eu não conhecia a Ana Clara, mas foi bem recomendada. Eu sou da imagem, mas não quis interferir. Deixei a Ana seguir o olhar dela e estou super feliz com o resultado. Um agradecimento especial a toda a equipe do SESC de Nova Friburgo, e em especial a Cíntia, que nos recebeu muito bem. Esse catálogo, então, ele é um trabalho coletivo. Então, agradeço a todos que estão presentes. Então, assim, eu fiz só um apanhado geral sobre um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da exposição e do catálogo, e eu acho que para as conversas a gente pode ir um pouquinho mais a fundo, né? Em conversa. Obrigada. Tá ótimo, Ju. Obrigada pela tua apresentação e agradecimentos a toda a equipe, né? Queria reforçar que esse é um trabalho que a Juliana falou, coletivo. São muitas pessoas envolvidas, né, para que ele pudesse acontecer dessa forma como aconteceu, e de uma maneira tão especial, né? A gente tem recebido muitos elogios, né? Muitas devolutivas sobre a exposição. Bom, então eu vou passar a palavra para a curadora da exposição, a professora Rosângela Xerém, para falar um pouquinho, né, sobre como foi a escolha dessas obras para exposição por um fio.
Bom, a Rosângela Xeren é doutora em História pela Universidade de São Paulo, em 1998, e doutora em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2006. A Rosângela é professora aposentada como titular de História e Teoria da Arte no curso de Artes Visuais e programa de pós-graduação em Artes Visuais do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina. Possui orientações, pesquisas e publicações sobre história das sensibilidades e percepções modernas e contemporâneas. Atualmente, a Rosângela desenvolve pesquisas sobre gestos e arquivos artísticos em Santa Catarina e atua como curadora em algumas exposições. Passo a palavra, então, para a Rosângela. Obrigada, Sandra. Boa noite a todos. Boa noite a todos os envolvidos com a exposição da Juliana Hoffmann, é, a produção. Rô, seu microfone ficou mutado. Deu? Agora sim. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela participação dos que dispõem a sua noite para vir nos ouvir. E muito obrigada especialmente a Juliana Hoffmann pela confiança depositada no meu trabalho. E imensamente obrigada a todos os envolvidos para que essa exposição pudesse acontecer. Os mais próximos e os mais distantes, todos tiveram uma participação sem a qual essa exposição não teria essa característica exitosa que tem até o presente momento. Eu pesquiso, como a Sandra falou, o gesto artístico e o que isso implica para a compreensão da obra. E tenho preferência pelos artistas que têm trajetória, porque acho que se torna mais viável compreender um gesto quando o artista já tem uma trajetória e é mais viável também compreender um repertório e certas recorrências. A mim sempre estranho o fato de que existe uma coerência quando a gente olha pelo retrovisor. Essa coerência não existe quando o artista está vivendo, nem quando a gente está acompanhando o processo, ela é perceptível após o processo. Eu sou historiadora e é essa a matéria das minhas pesquisas. Então, eu vou mostrar um pouco um gesto da Juliana Hoffmann que sempre esteve lá, desde o começo, desde as primeiras obras que ela fez para as primeiras exposições. Vamos lá. Esses são os primeiros trabalhos, eu coloquei aqui nesse slide, 4 trabalhos da Juliana Hoffmann, que são bem do começo da Juliana se entendendo como artista. Ela era adolescente, ia com os pais no final de semana para o sítio, e enquanto o pai dirigia, a Juliana desenhava. Já tem uma coisa estranha nessa criança, nessa jovem, nessa adolescente, que é tentar reter aquilo que está passando diante dela. Mas tem algumas características que eu gostaria que vocês olhassem com bastante atenção. Por exemplo, todos os trabalhos são rigorosamente preenchidos. Há um ornamento detalhado no pasto, na estrada, nas casinhas, nas árvores, no céu, no sol. Nada escapa a Juliana Hoffmann. No mar, nas nuvens. E aí eu gostaria que vocês também prestassem atenção nessa cerca aqui de baixo e nessas curvas que aparecem nessa cerca e nesses pontinhos. Esses pontinhos. Oi? Com licença, não está sendo projetado. Não, as imagens não estão aparecendo. E agora, Sandra? Agora sim. Tá, então, aqui estão essas 4 primeiras desenhos que eu escolhi mostrar, são desenhos Ananquim, que a Juliana fez. Aqui a gente consegue observar bem todos os detalhes e consegue, sobretudo, perceber que as linhas estavam lá. Eram retas nas estradinhas e casinholas, nos cercados, postes e fios de eletricidade. Obedientes seguiam os contornos dos morros, das árvores e das nuvens. Eram tracejadas nas ondas do mar e nos telhados.
eram circulares na vibração luminosa dos raios de sol. Nas pinturas a óleo, depois trocadas por tinta acrílico, as linhas surgiam geométricas nas fachadas, escadarias e faixas de pedestres, ou então nos pisos e assoalhos. Vamos ver como é que isso acontece. Há um gosto pelo ornamento, há um excesso de detalhes, há uma riqueza de detalhes bastante intensa, bastante emocional e, ao mesmo tempo, bastante controlada, que vocês percebem nesses desenhos aqui. Desses primeiros desenhos até esses dos anos 80, vocês conseguem enxergar que as linhas passam para as fotografias e a pintura, que a Juliana já começa a largar o desenho e usar. Ela tinha feito experimentações com tinta óleo, mas ela depois foi trabalhando com a tinta acrílica. E essa tinta aparece assim, aguada, lavada, e as linhas estão aqui, não só no desenho, por exemplo, dessa faixa de pedestre, no desenho da arquitetura da casa, como também nas ranhuras do trabalho que a Juliana fazia, porque ela usava escova para fazer esse efeito. As próprias fotografias que a Juliana interferia com desenhos em cima, fazendo sombra, criando sombras de árvores, galhos, desenhando pessoas, mostrando, intensificando os fios elétricos, as faixas de pedestre. Aqui a gente percebe que os fios, as linhas, vão estar sempre presentes no trabalho da Juliana. Então, não é difícil compreender que no gesto da Juliana existe o fio, e ela está sempre experimentando e tentando encontrar outras maneiras do fio reencarnar nas obras. Vocês conseguem encontrar aqui nessa pintura. Juliana, isso aqui é acrílica, né? Ju, tu estás muda, amada. Não, a técnica lavada, ela é guache nanquim sobre papel, que dá essa textura. Uhum. Eu vou te pedindo para ir Uhum. falando quando for possível, tá? A Juliana sempre olhou o seu entorno, e essa é uma característica para a gente compreender a preocupação da Juliana com o ambiente em que ela se encontra. Quando pequena, olhava a área rural, quando se tornou adulta, ela passou a morar no centro da cidade, passou a olhar a área urbana e todos os espaços que diziam respeito a essa arquitetura e esse excesso de informação que é frequente na cidade. Mas a Juliana também esteve sempre olhando para o meio ambiente no que diz respeito à vegetação. Olhou as florestas próximas da casa, a vegetação perto da casa dela, as árvores, e com esse material ela fez fotografias, e ela interferiu nas fotografias e depois transformou em pinturas, ela pontilhou, ela bordou, ela desenhou em cima. Ju, queres falar desses dois trabalhos aqui? Essa obra da direita é uma fotografia. E essas árvores, elas são só perfuradas, né? Eu chamo de levitação, porque eu procurei fazer o mesmo bosque que tem embaixo, um pouco deslocado, e essas árvores são todas perfuradas, né? Esse da direita é aquela mesma técnica da lavada, guache, nanquim, que dá essa textura. É Esse da esquerda é de 2019, aquelas quando eu estava fazendo sobreviventes. E esse da direita eu acho que é mais ou menos do mesmo ano, 2019, 20. A Juliana, então, Uhum. vejam que ela começou a fazer as pinturas no final dos anos 70. Ela, quando ainda estava no ensino médio, ela passa para essa coisa da linha, a leva para a engenharia. Ela faz no curso médio um curso de edificação de estradas, são as linhas, são as curvas de nível, na engenharia são as plantas e os projetos, e ela volta para as artes. Aquilo que ela começou na adolescência, depois que ela terminou a universidade, ela continuou. Então, a arte sempre esteve lá na história da Juliana, e este olhar para o entorno também.
E ela tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa capacidade de prefigurar, porque a problemática das florestas vieram um pouco antes do governo anterior, do presidente anterior, antes de começarem as notícias sobre os incêndios e as queimadas. A Juliana estava olhando intensamente para essas florestas, para essa vegetação. E isso vai acabar na exposição Sobreviventes, bem na hora que o noticiário estava colocando isso em evidência, o que é muito estranho, porque a Juliana faz as obras antes dessas notícias aparecerem na mídia. Aqui nós temos outra exposição, uma parte foi da exposição Sobreviventes e outra foi da exposição Florestas, que a Sandra falou, que acontece no Espaço Meyer Filho, por ocasião da Bienal de Curitiba. E aqui a gente percebe a Juliana usando o papel e pontilhando as obras, como é o caso dessa aqui, e costurando também os fios que antes eram as linhas dos desenhos, agora eles vêm aqui costurados. Esses pontilhados também vão aparecer aqui. É bem interessante que aí a Juliana vai encontrar diferentes suportes para esses pontilhados aparecerem. Um deles é o backlight, a fotografia que é colocada sobre uma caixa de luz e que destaca a presença desses poros e dessas costuras. Mas muitas vezes ela usa placas, ela coloca sobre uma mesa expositora e a gente consegue ver. Aqui também vocês veem esses pontilhados e veem essas interferências de nanquim sobre as fotos de árvores e de floresta. Ju, alguma coisa que tu queres chamar a atenção para isso? Ju, não estou te ouvindo. Não, tranquilo. Só esse da esquerda é sobre tela, a fotografia é o da direita. E esse do meio é a pintura sobre papel arroz, que depois eu amasso para dar essa textura de pele, assim, né? Uhum. É bem interessante porque a Juliana usa o papel, como ela falou, por causa, aparentemente as árvores e os papéis, né, parecem duas coisas que não são da mesma ordem, mas é a celulose que interessa a Juliana. Nesse caso do papel arroz, era uma obra pendurada sobre a parede, cujo papel se esparramava até o chão, porque aí vai acontecer que o papel, o suporte e as linhas vão se esparramar e sair do suporte. Aqui vocês têm as pinturas em acrílica sobre tela e de tamanho grande, 1,50 m, 1,10 m por 1,50 m, e outro contrário, 1,50 m por 1,10 m. São florestas, a gente não sabe se elas estão mostrando atrás um incêndio, se é um crepúsculo, se é um amanhecer. A Juliana, ela joga com essa indeterminação das florestas e a indeterminação da sobrevivência delas. A exposição Sobreviventes trata exatamente disso. E aqui você tem mais dessa série, que é uma série bem grande, e inclusive essa aqui do lado da direita é uma floresta que ela imprimiu sobre página de livro. Aqui, novamente, a gente tem uma impressão de página de livro e uma fotografia perfurada, que aqui dá para ver bem nesse backlight. E aqui, Juliana, queres falar dessa aqui maior? Eu acho interessante porque tu fizeste no processo de aguada também, né? Mas tu consegues conservar no primeiro plano essa grama que parece tão... Não, não, essa é aquela obra que ela repete, é fotografia. É uma fotografia com essa floresta perfurada em cima. Uhum, uhum. Passando só para Exatamente, lembrar não que a foi gente aquela... tem mais 5 minutos. Desculpa, Sandra, perdi. A gente teria mais 5 minutinhos. Tá bem.
De novo, aqui de um lado a pintura, do outro lado a costura, a gente já tinha olhado essa imagem antes. A Juliana trabalhou muito com material descartado, entre o material descartado a madeira, que ela transforma em placa de gravura, e aí ela faz esse trabalho em gravuras que resulta em monotipias. E ela vai chamar essa série de propagações. Aqui tem um catálogo que a Juliana imprime com essas monotipias, e a Juliana faz isso aqui parecer com as ondas do mar e um pouco de céu. Juliana, queres comentar alguma coisa? Não, esses mares aqui, o livro é o Moby Dick. A única coisa assim é que eu delimito o limite do mar ali, onde tem alguma frase que me interessa, né? Então, eu chamo de mares de corte, porque os mares cortam na frase em que me interessa. Como a Juliana falou antes, no começo dos anos 2000, ela tem acesso aos livros já bastante estragados pelo tempo, e, e ela, eram da biblioteca do pai, e ela leu, quando pequena, esses livros. Herman Melville, Jack London, Jonathan Swift, Shakespeare, uma série de livros. E o Cupim não tem assim, hierarquia sobre isso, ele come, e a Juliana vai deixando os cupins trabalhar, vai usando esse trabalho que os cupins fizeram para explorá-los como interlocutores junto com ela. Então, eu lembro de uma pessoa do espaço expositivo de uma exposição do Badesco, do Exaptações, que a funcionária da faxina deu o seguinte depoimento por escrito: na minha casa, eu tenho uma Bíblia, ela está toda comida de cupim. Então, quer dizer que na minha casa tem uma obra de arte? Na minha casa, os cupins comeram os livros. Então, quer dizer que os cupins são artistas? Essa pergunta dessa pessoa foi na jugular de um problema que é o problema da Juliana. Quem é o artista? Como esse trabalho se dá? O que é a autoria de um trabalho? O que é uma obra? Essa interrogação é que causa o espanto na Juliana e que faz a gente entender como ela se arrisca ao fazer uma obra sem mestre, né? Uma obra em que a artista se coloca como interlocutora de um inseto que vive em colônias, um inseto que é cego, um inseto que defeca aquilo que come, exatamente devolve exatamente o mesmo material. Esse aqui é um outro material que esteve na exposição Exprimível do Vazio, que é a capa de livro completamente comida, e a gente é espantoso como esse trabalho aqui é um trabalho que parece um bordado, parece um brocado, ou esse livro aqui que é um trabalho de partitura musical, de um livro de música, que a Juliana simplesmente expõe esse livro sobre um suporte, um pedestal, e dentro de uma cúpula de vidro, e a gente se dá conta do espantoso trabalho e a capacidade da Juliana enxergando esse espantoso trabalho promovido pelos insetos. Esse aqui é um trabalho que a Juliana olha, um livro de contos do Otto Gama dessas, e ela vai pegar esse comida, esse rasurado do cupim, não vamos dizer que não é rasurado, vamos dizer trabalhado pelos cupins, e ela vai serzir. Aqui tem duas coisas importantes: a biblioteca paterna e o bordado da mãe. A mãe da Juliana bordava, e a Juliana traz esse bordado para dentro das suas obras. Precisa se preocupar. As crianças são lição. Queria chamar a atenção a esse trabalho aqui, que é a questão do Papa Friburgo. No catálogo aparece, na abertura das obras, aparece esse conjunto aqui de interruptores, cada um deles tem uma impressão de árvore, tem uma caixinha que está iluminada por trás e que as pessoas podem acender e apagar. E no catálogo, no final, aparecem esses interruptores desligados. A obra se chama Apague ao Sair,
e eu queria dizer de alguns segredos da Juliana. Um segredo bem legal desse trabalho é que tem pintura aqui. Não é porque ela imprimiu as árvores na folha de papel que está ali, ou que ela bordou, ou que ela perfurou. Tudo isso ela fez, bem como ela vinha fazendo desde pequena, preenchendo esses espaços. Mas aqui tem a ver com o fato de que, para fazer essa luz aparecer, a Juliana pintou essa caixa de preto por dentro. Então, aqui tem uma noite pintada, uma noite secreta pintada nesses interruptores. Aqui a gente tem as árvores que a Juliana vai trabalhar e vai fotografar, vai imprimir, vai passar guache em algumas delas. E aqui a gente tem os fios. Aquela Juliana que estava lá no começo, procurando as linhas, buscando esses pontilhados, persiste nesses trabalhos. E vai experimentando e arriscando, desconstruindo o que sabe, em direção a outras formas e outras imagens não vistas e não pensadas anteriormente por ela. Essa aqui é uma mesa com as páginas de livro perfuradas, costuradas, algumas preenchidas e outras esvaziadas. Temos também no começo, aqui nesse lado esquerdo, é uma fotografia, né, Ju? Todos esses são páginas de livro bordadas e perfuradas, né? E o objetivo da bancada é que dá para ver frente e verso, né? Que algumas dessas páginas, o verso para mim ainda é mais bonito que a frente. Uhum. Vale o mesmo para cá? Sim. Ó, nessa foto nessa foto anterior, ó, deixa eu ver. Ó, aqui dá para ver, ó, é a mesma imagem, a mesma página, né? A primeira sem luz, só a página perfurada e bordada. A segunda com um backlight, a terceira o verso e a quarta o verso com backlight. Então dá para ver a segunda com a quarta, ó, a diferença da frente do verso. Para mim, o verso ele fica mais próximo da pele, né? Quando a luz está. Ju, aqui é um vídeo que está lá na exposição, a parede de quem entra à esquerda. Queres falar sobre esse vídeo? Pessoal, só lembrando que a gente já passou do tempo, eu acho que a gente precisava avançar um pouquinho e talvez voltar no final, quando o público também vai poder participar. Pode ser, Rô? Só para a Pode gente sim. Ju, não ficamos para passar. depois a tua conversa, tá bom? Aqui tem um segredo que a Juliana então vai dizer na conversa depois. Juliana, se alguém perguntar, esse segredo vale a pena a gente prestar atenção. Aqui tem uma série que valeria muito prestar atenção, porque essa série está indo em direção a esse mapa aqui. Esse mapa, na verdade, ele é construído pela Juliana a partir de um outro conjunto de figuras de países, de um mapa político, e colocado sobre folhas de páginas de dicionário. Então, tem os verbetes, os mapas e as linhas costuradas. Ele tem um significado bem próprio, mas eu também queria contar um segredo que é aparentemente bordado, aparentemente colagem, aparentemente impressão. O que a gente tem aqui são pinturas colocadas nas laterais e colocadas sobre o fundo dessas colagens para que essas colagens pudessem se destacar nos pontilhados que recebem. Aqui a Juliana fez uma pintura que não é pintura, são as páginas brancas dos livros, geralmente elas estão no começo e no final dos livros, e a Juliana compôs um conjunto de cores em tons de sépia, e em cima a gente tem mais mapas também, que a Juliana inverte essa construção da geografia política. É isso, eu me coloco à disposição depois no final para a gente poder continuar essa conversa sobre o que interessa para a gente pensar o trabalho da Juliana em termos de gesto e de arquivo. Por que se chama por um fio?
pela capacidade da Juliana arriscar sempre, a desconstruir sempre. A artista da catástrofe, a artista que pode estar sempre em queda, e a qualquer momento algo pode desestabilizar e o processo dela falir como proposta poética. Tá ótimo, Rosângela, muito obrigada pela abordagem, né? Eu não falei aqui, mas a Juliana está com 17 obras em cartaz na exposição Por um Fio. As últimas que a Rosângela mostrou compõem a exposição também de Nova Friburgo, e vocês também vão poder conferir um pouquinho delas no catálogo, né, na versão digital, e quem puder ter a oportunidade de ir até Nova Friburgo pode tê-lo consigo, né, levar para casa. Bom, então, eu vou passar a palavra, assim que apresentar o professor Raul Antelo, a ele, para falar um pouco sobre esse processo de leitura da obra da Juliana e sobre o texto também que compõe esse catálogo. Bom, o Raul Antelo nasceu em 1950 em Buenos Aires e lecionou literatura na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi Guggenheim Fellow e professor visitante nas universidades de Yale, Duke, Texas Austin, Maryland e Leiden, na Holanda. Presidiu a Associação Brasileira de Literatura Comparada, Abralic, e recebeu o doutorado honoris causa pela Universidade Nacional de Cuyo. É autor de vários livros, dentre os quais Crítica acéfala, Ausências, Maria com Marcel, do Chã nos Trópicos, A Ruinologia, Inventário de Sonhos Usados, Goya plagia de Dilberman, e Lirismo mais crítica, mais arte, igual poesia, um século de Pauliceia desvairada, editado junto com a Maria Augusta Fonseca, e que reúne, entre outros, ensaios de Silviano Santiago, Davi Arrigucci, Ettore Finazzi Agro, e trabalhos de Regina Silveira, Paulo Pasta, Gilda Volti e Fernando Lindotti. A sua autobiografia intelectual, La Vida se complica quando se hallan escombros a cada passo, de 2023, foi publicada pela Universidade Nacional do Litoral, na Argentina. Professora, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, Sandra. Boa noite a todos. E vamos, sem mais delongas, ao que interessa. Eu queria, antes de mais nada, deixar uma sorte de definição. Eu considero a obra da Juliana Hoffmann uma poética do arquivo, na medida em que ela não é pensada a partir da herança, e sim da sobrevivência. Nesse caso, vou me apoiar num poema de um excelente e esquecido poeta, Joaquim Cardoso, cuja lembrança me foi suscitada por um outro poeta, Manuel Ricardo de Lima. É um poema que parte na mesma direção do trabalho da Juliana, uma vez que alude a uma linguagem quebrada, essa linguagem que Maurice Blanchot chamava de terrible mutisme, essa linguagem, e Blanchot dizia isso pensando em Celan, em Paul Celan, ou essa linguagem que Lacoue-Labarthe chamava le mot ruiné, as palavras arruinadas. Essas palavras arruinadas seriam as palavras dos últimos poemas de Hölderlin. E essa sobrevivência do arquivo, que eu detecto também na obra de Juliana Hoffmann, nomeia também, em última análise, a experiência do contemporâneo, ou mais abertamente, a experiência do tempo. O tempo como um atributo do pensamento, o tempo como um atributo da linguagem. E por isso eu gostaria de me concentrar no poema de Joaquim Cardoso. Aqui está um livro de gravuras coloridas. Há um ponto furo, um simples ponto, simples furo e nada mais. Abro a capa do livro e vejo por trás da mesma que o furo continua.
Folheio as páginas uma a uma. Vou passando as folhas devagar. O furo continua. Noto que de repente o furo vai se alargando, se abrindo, florindo, empenhando, compondo um volume vazio, irregular, interior e conexo. Superpostas aberturas recortadas nas folhas do livro têm a forma rara de uma escultura vazia e fechada. Uma variedade, uma escultura guardada dentro de um livro. Escultura do nada. Ou antes, de um pseudo-não. Fechada, escondida, para todos os que não quiserem folhear o livro. Mas prossigo desfolhando. Agora a forma vai de novo se estreitando, se afunilando, se reduzindo, desaparecendo, surgindo, e na capa do outro lado se tornando novamente um ponto furo, um simples ponto, simples furo, e nada mais. Os seres que a construíram, simples formigas aladas, evoluíam sob o sol de uma lâmpada, onde perderam as asas. Caíram. As linhas de voo, incertas e belas, aluíram. Mas essas linhas volantes, a princípio, foram se reproduzindo nas folhas do livro, compondo desenhos de fazer inveja aos mais sábios artistas. Circunvagueando indecisas nas primeiras páginas, à procura da forma formante e formada, seus voos transcritos, refletidos nessas primeiras linhas, enfim se aprofundam, se avolumam no vazio de uma escultura escondida, no escuro do interno, somente visível de fora por dois pontos furos, simples furos e nada mais. O linguista Emile Benveniste, e depois dele Giorgio Agamben, que o retoma na quarta jornada da linguagem à morte, argumentam que se poderia acreditar que a temporalidade seja uma estrutura inata do pensamento. Daí que a Anunciação proceda à instauração da categoria do presente, e da categoria do presente nasce justamente a categoria de tempo. O tempo seria produzido pelo presente. O presente seria a fonte do tempo, a nascente do tempo. E aí, por que essa presença que somente o ato de enunciação torna possível, nos mostra que o homem não dispõe de nenhum outro modo para viver o agora, senão essa análise do sistema temporal que se verifica em todas as línguas do mundo, e se poderia, talvez, através delas, mostrar que o presente formal não faz mais do que explicitar o presente inerente da enunciação, que se renova com cada produção de discurso e a partir desse presente contínuo, desse presente coextensivo, a nossa própria presença, se imprime na consciência o sentimento de uma continuidade, que podemos chamar de tempo, continuidade, temporalidade, que se geram no presente incessante da enunciação, que é o presente do próprio ser, e que se delimita através de uma referência interna, ou seja, que se torna presente justamente no momento em que ele já não é mais presente. E esta observação de Benveniste acrescenta Agamben. Análise excelente, a qual basta acrescentar para liberá-la dos resíduos de um vocabulário psicológico que, precisamente enquanto se gera no ato de enunciação, isto é, em uma voz, Agamben gosta de marcar isto com V maiúsculo,
em uma voz, e não simplesmente em uma voz com V minúsculo, que seria a fala corriqueira, a fala banal, cotidiana, né? O presente, como mostra na história da filosofia, a análise do instante de Aristóteles a Hegel, é necessariamente também marcado pela negatividade. O presente é basicamente negatividade. A centralidade da relação entre ser e presença na história da filosofia tem o seu fundamento no fato de que temporalidade e ser têm a sua fonte comum no presente incessante da instância do discurso, mas justamente por isso, a presença não é, como poderiam fazer pensar as palavras de Benveniste, algo simples, mas conserva em si, em vez disso, o secreto poder do negativo. E da mesma forma, quando Agamben discute seu método arqueológico, relembra que Foucault não se questiona sobre a estrutura temporal específica que parece implicar a noção de um a priori histórico. No entanto, o passado está aí. O passado está em questão, como essa franja da ultra-história, como gostava de chamá-la Dumézil, que é um passado especial que não precede cronologicamente ao presente, não é a origem do presente, nem é simplesmente exterior a esse presente. Outro filósofo, Henri Bergson, no seu famoso ensaio sobre o déjà vu, já tinha adiantado a tese segundo a qual a lembrança não acompanha a percepção, é contemporânea da percepção. E, em consequência, assim que ela perde a força de atenção da consciência, ela está em condições de gerar esse falso reconhecimento que Bergson, com uma expressão aparentemente paradoxal, definiu como uma lembrança do presente. E daí surge toda a reflexão de Paulo Virno justamente sobre a lembrança do presente. Ou seja, que essa lembrança pertence ao passado enquanto a forma, mas pertence ao presente enquanto matéria. Mais ainda, se a percepção corresponde ao atual e a imagem da lembrança ao virtual, então o virtual também é necessariamente, se acompanhamos o raciocínio de Bergson, contemporâneo do real. E nesse mesmo sentido, a condição de possibilidade do presente, do contemporâneo, essa condição de possibilidade que a arqueologia tenta atingir não é apenas contemporânea do real e do presente, mas permanece imanente a eles. Com um gesto singular, o arqueólogo, que de alguma maneira retroage, recua no tempo, recua em direção ao presente. É como se, considerado sob o ponto de vista da arqueologia ou de sua emergência contemporânea, todo fenômeno histórico se cindisse conforme a fratura que nele separam um antes e um depois, uma pré-história e uma história das fontes e uma tradição histórica, que, dado que coincidem por um instante na emergência, no surgimento, na fonte, elas são, na verdade, contemporâneas entre si, simultaneamente. Isso é alguma coisa que Walter Benjamin devia estar pensando também quando escrevia que a estrutura monadológica do objeto histórico está contida tanto na pré-história quanto na pós-história, né? Que ele chamava de Vorgeschichte e Nachgeschichte. Ou seja, quando Benjamin sugere que todo o passado deve ser introduzido no presente numa apocatástase histórica. Os trabalhos de Juliana são, de alguma maneira, essa postulação de uma apocatástase. A apocatástase é a restituição à origem que, segundo o filósofo Orígenes,
aconteceu no final dos tempos. E Benjamin se vale desse conceito para qualificar de histórica uma realidade escatológica que se serve de uma imagem muito semelhante ao do a priori histórico de Foucault, conceito retomado, como digo, por Agamben, mas que eu creio ver no trabalho de Juliana Hoffmann como uma possibilidade de pensarmos constantemente o presente cindido entre um antes e um depois, uma proto-história e uma pós-história. É o que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. Dando sequência à nossa ordem aqui de apresentação, eu vou apresentar a Tina Mers, que é a designer responsável tanto pelo desenvolvimento da identidade visual da exposição, quanto pelo projeto gráfico do catálogo. A Tina Mers é artista, pesquisadora e designer gráfica. É bacharel em design gráfico pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com intercâmbio na Folkwang Universidade de Essen, na Alemanha. A Tina é mestre em artes visuais também pela UDESC, na linha de processos artísticos contemporâneos. Como pesquisadora, se dedica às publicações de artista e práticas curatoriais. Organizou e traduziu do alemão o trabalho Três Palavras Só, ou Quatro, às vezes mais, da artista Thomas Wember, coeditado pela plataforma Parênteses e Grafatório Edições. Trabalha e desenvolve projetos de design gráfico voltado às áreas editorial e cultural, sua maioria em parceria com artistas, editoras e instituições. Tina, é com você. Obrigada, Sandra, pela apresentação. Obrigada também pelas pessoas presentes. Eu vou falar então um pouco sobre o processo, né, de escolhas e como a gente chegou na visualidade do catálogo. E no final da fala eu mostro ele em PDF, mas ele está aqui comigo também, físico. E algo especial desse projeto, antes de falar das escolhas formais e gráficas dele, é que eu pude, como eu desenvolvi também o projeto gráfico do material da exposição, eu pude acompanhar esse conteúdo do catálogo acontecendo, né? Eu não chegou assim pronto para mim, ele foi acontecendo. E algo que talvez esse catálogo, como conteúdo que chega, que é bem incomum, é a medida de peso que ele tem com o texto curatorial e com o espaço das obras. Ele é muito igual. Eu acho que isso parte muito de uma conversa também entre a Rô e a Ju, que já tem um acompanhamento e até de amizade de muitos anos, e também parte de uma preocupação que eu considero muito genuína com o público. Como a Sandra comentou, é a primeira exposição da Juliana fora de Santa Catarina, no Brasil, né? Individual, fora de Santa Catarina, no Brasil. Então, e essa exposição, ela tem um recorte muito conceitual e específico por um fio. E o trabalho da Juliana, como a Rô mostrou, e também na apresentação do Raul, é enorme, né? Então, como também trazer todo esse repertório junto. Então, a Rosângela faz uma apresentação no texto que eu acho que eu considero muito importante, porque ele percorre tanto uma biografia da Juliana, quanto percorre as exposições, né, até chegar Por um Fio, e também percorre os próprios trabalhos, né? Então, muitos dos trabalhos estão comentados no texto também. Então, eu considero que é um espaço que amplifica o potencial de leitura, e a relação que se pode ter com as obras. Então, eu acho que é algo que talvez, num primeiro olhar, possa parecer muito incomum, né? Essa divisão, quase a metade. É muito bonito, porque como ele as páginas estão empilhadas todas, então a gente tem metade, 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 assim, esses pesos, e quanto material que chega é algo incomum, mas que eu acho que é muito bem justificado e é algo especial
o público, né, no Sesc Rio, já que a maioria dos catálogos estão sendo distribuídos por lá, né? Então, quem vai ter mais acesso ao catálogo físico tá lá, então tem essa oportunidade de fato imergir no trabalho a partir dessa apresentação das obras e da trajetória da Juliana, né? E como isso é bem, para mim também é difícil, porque a Juliana usa a publicação no próprio trabalho, né? Então, como eu fazer uma publicação que abarque isso, e uma das trocas que a gente teve, e isso é muito especial, porque eu pude trocar ideias tanto diretamente com a Ju, quanto com a Rô, quanto com a Sandra, com toda a equipe, então teve muito de um trabalho coletivo. A gente tentou pensar como poderia traduzir graficamente, trazer índices do trabalho para a publicação. Então, uma das, talvez, decisões primeiras foi o papel, que ele é o papel amarelado, poroso, como se tivesse saído da biblioteca do pai da Juliana, e ele também não tem nenhum tipo de laminação, então ele é super cru, e vai ser, digamos que é um dos acabamentos favoritos de traças, então ele pode se colocar ali junto. É, e algo especial que também é indicial ao trabalho da Juliana é que a costura dele, literalmente seguindo o título, ela tá por um fio, né? Então, todas as páginas, elas são páginas como se fosse uma sequência de páginas empilhadas, dobradas, e aqui depois, não sei se dá para ver, a gente tem o fio impresso e aqui a gente tem um fio real que segura todo o livro. Né, e que amarra a publicação, e essa costura ela foi feita pela própria Juliana. Ela costurou todos os 200 livros que foram impressos, e o próprio fio é o trabalho que ela usa, é o fio que ela usa nos próprios trabalhos. Então, tem essa especificidade, né? E outra escolha também é a da tipografia, então ela está aqui empilhada por um fio, Juliana Hoffman. A fonte que eu escolhi se chama Drummond, é uma fonte brasileira, feita por um estúdio que se chama Black Letra, e ela tem serifas, e ela é uma fonte mais clássica que, digamos, um Drummond com certeza também tem na biblioteca do pai da Juliana, e tem essa coisa, né, mais clássica das publicações, e muitos trabalhos também usam essa tipografia, né? Então, quando a gente vai, os Paratu tem, é uma fonte que também se encontra nos próprios trabalhos, né? Então, não, em nenhum momento a publicação se quer ser uma obra, e somente se traz esses elementos indiciais ao trabalho, né? Que eu acho que é bem interessante, e traz um envolvimento maior e coerente com o que se está fazendo, né? Então, a publicação, a capa, ela tem esse trabalho, e o Por um Fio está aqui encaixado junto, né? O projeto gráfico sempre se encostando, mas não sendo. E ele tem também o fator dela estar empilhada, todas as letras se conectam, nenhuma está solta, então elas estão por um fio, e elas são mais finas, então também tentando fazer essa tradução conceitual do quase da queda, que a Rô também falou, né? Isso tá e não tá, né? Então ela tem, esse também foi a, na exposição, né, a tipografia, essa montagem tipográfica tá lá presente no Sesc Rio, na montagem da exposição. E outra, talvez, algo que eu gostaria de mencionar é que o catálogo, ele não
se pretende a ser uma reprodução do espaço físico, né? A gente tentou fazer, acho que reproduzir a experiência da exposição. Então, é como se fosse uma visita guiada. Eu vejo a publicação como sendo uma visita guiada da Juliana com a Rosângela. Então, né, começa com a fala da Rô, né, junto com a Ju, que isso é quase um texto também, né? Eu acho que é parte da troca de vocês. E a sequência dos trabalhos é muito também a visita guiada que vocês de fato fizeram lá na abertura, né? Então, vocês fizeram, então ela começa, como a Rô já comentou, com o trabalho do Apague ao Sair, com os trabalhos acesos, né? E bem no final eles vão estar todos apagados, e o trabalho segue. Eu vou. é, Compartilhar o PDF com vocês, para vocês sentirem o fluxo dos trabalhos, porque é como se fosse uma visita guiada, e depois eu acredito que a gente pode é, abrir para conversa. Funcionou, gente? Estão vendo? Tá, perfeito. Então a capa, eu acho que assim fica melhor visualizado o título que eu estava comentando. Então a sequência, agora aqui a gente tem o peso dos textos que eu vou passar. Então, aqui a gente é como se fosse, né? É realmente um pouco a experiência física que se tem no espaço expositivo. O texto está do lado de fora, ele está na antessala. Então, a gente lê e começa a, digamos, entrar na galeria das exposições, né? Então, aqui o Paratu, que tem muito o uso da tipografia. Rotina, não seria legal a gente já aproveitar e a Juliana falar daquelas dedicatórias ali no trabalho, na sala? Claro, claro. Oh, tá. Tu fala, talvez tenha sido alguma coisa que eu falei no dia da visita guiada, que eu não me lembro, Rô. Porque cada um deles é uma dedicatória. E é uma coisa que a Ah, gente não costuma pensar que o livro é uma tá. dedicatória para alguém, né? Ah, E aquela tá. pessoa. Achei que fosse alguma coisa específica que eu tinha falado naquele dia. Tá, essas páginas aqui, porque quando eu estou trabalhando com quando eu comecei a trabalhar com esses livros comidos por cupim, eu costumava espalhar todos eles na mesa, assim, e folhear. Cada vez que eu ia folheando, eu ia encontrando uma nova obra. E me chamou a atenção essas dedicatórias. Então, eu fui separando as dedicatórias e comecei a imaginar, assim, um livro, o escritor escreve a história para publicar em vários livros e é distribuído mundo afora. Mas a dedicatória é normalmente para uma pessoa só, né? Então eu acho isso extremamente poético ali, né? Então algumas são genéricas, né? Para a mãe, para o pai, e algumas só, por exemplo, a segunda ali é para B, né? Então é uma pessoa específica. Então eu guardei várias páginas de dedicatórias aqui, e nesse sentido, assim, acho que seria mais. Até esse começo, eles são sempre trabalhos que são como se fossem séries, assim, né? Então, é um conjunto, então ele prioriza essa apresentação do grupo, né? Do trabalho que é um grupo, e depois vai ter alguns detalhes. Aqui tem alguns detalhes. Aqui, por exemplo, né, ele ocupa as duas, então é um recorte, porque isso é algo no PDF, isso é mais generoso, porque na publicação ele é um formato pequeno, então a gente consegue ver detalhes, mas também não tanto quanto ao vivo, né? Então tem alguns momentos que a decisão foi realmente estourar o trabalho para poder ter acesso a toda essa complexidade de materialidade e escolhas da Juliana, né? Então ele fica Essa, dosando. Queres falar, Ju, sobre esse trabalho? essa é uma coisinha. As obras anteriores das florestas, Caixas de Luz, é a própria página do livro
que eu imprimo e ponho no backlight, costuro, Uhum. bordo. Uhum. Esse aqui são as próprias páginas de livro na bancada de Uhum. luz, Uhum. Uhum. mas Aqui. Isso. esse aí são as próprias páginas de livro com a impressão. Agora, Uhum. aquela imagem maior que estava antes, quer ver? Uhum. Essa. Essa. Uhum. É, eu, aqueles trabalhos que eu pego a página de livro, imprimo, costuro, perfuro, coloco no backlight, fotografo e amplio e imprimo novamente como fine art, né? Então, essa aqui é uma fine art. Esses pontos brancos é a luz através dos poros, né? Dessas perfurações que eu chamo dos poros das árvores, né? Que depois, quando eu vou para a pintura, nessa exposição não tem a pintura, mas as minhas pinturas de florestas, para eu perfurar a tela, a perfuração ela não aparece como aparece no papel. No papel é muito mais rica a perfuração. Então, nas telas eu faço esses pontos com pintura. Então, Ah, os poros das pinturas, eles vieram das perfurações fotografadas com um backlight. até em conversas iniciais, porque o Juto também tem várias experiências de outros catálogos já feitos, né? E um, por exemplo, que eu gosto bastante é o que foi editado com a Camila Nunes, o Notas de Propagações, né? Que cada capa tem uma gravura individual tua, então ele é quase uma espécie de múltiplo, né? E as páginas são destacáveis, ele praticamente é um trabalho, né? Outros já são mais teóricos. Eu acho que talvez o lugar desse aqui é um lugar entre meio, assim, né? Porque ele quer trazer coisas indiciais a conceitos teus, e a reprodução das obras já é uma reprodução mais formal, assim, né? Digamos que Uhum, não, não brinca muito, assim. Por exemplo, a gente não tem uma página que é a frente e o verso da obra, né? Não, é realmente mais, que nem tu falou, a Ana fez até um pouco de conversa com a Ana, a fotógrafa, foi uma, uma fotografia mais, talvez comum, né, dos trabalhos de reprodução, de entender, assim, a proporção, os tamanhos, os detalhes, assim, né, mas ele não brinca como obra na página. Eu acho que nesse sentido ela é bem, talvez uma apresentação mais clássica dos trabalhos, né? uhum, uhum. Hum. Aqui mostra a sequência. Deixa eu ir passando, são 17 trabalhos. Aqui que é a capa. Falar um pouquinho das fronteiras, né? Dessa geografia que tu refazes. Queria lembrar quando eu mostrei aquela cerquinha do desenho da Juliana quando ela era adolescente, aqueles desenhos da cerca que antes mimetizavam os nós da madeira, agora brincam com, jogam com essa imagem das curvas de nível e também com os fios que vão se derramando, se esparramando, né? E com relação aos pontilhados, não é só também uma questão dos bordados, mas é a questão da Juliana mimetizar as perfurações do cupim, né? Como se a Juliana estivesse intensificando aquelas perfurações que o Raul citou naquela poesia sobre um fio sobre um furo e nada mais, né? É, um furo, um fio, uma linha, de cada vez só isso e nada mais, né? E, Ju, tu podias falar um pouquinho dessa geografia, né? Porque ela surge para ti como uma preocupação num momento específico também. Ah, Não, tô... tá sem som, Ju. Sim, sim. Os mapas, como eu falei, eu vou trabalhando com o meu entorno, né? Então, o que vai ouvindo, né? A gente vai ouvindo as questões das refugiados, as fronteiras, as guerras religiosas. Então, isso tudo a gente está ouvindo constantemente, né? Os mapas, o desenho dos mapas me agrada demais, assim. Então, eu folheando esses livros, e tem muitos mapas. Então, comecei a trabalhar essas questões de fronteiras
Quando entro nos mares também, entro as questões de refugiados se jogando naqueles oceanos ali em botes para não saber aonde vai chegar, né? Se vai chegar, se vai chegar. Esse painel específico aqui, eu juntei todos os mapas e como se eu tivesse criado um continente. Os países, eu fiz as perfurações como se estivessem respirando. Essas linhas de propagações são no entorno, como se eles estivessem pulsando, né? E as linhas, elas caem sempre das fronteiras, né? Que são problemas desde sempre. Então, essa obra seria mais ou menos isso, essa obra. Aquela obra anterior tem o Atlas, né? Geografia em Ruínas. Esses aqui eu fiz durante a pandemia. O da direita foi o primeiro. Opa, é esse aqui. O mapa Desculpa, Ju. tranquilo. O mapa da direita foi o primeiro. Quando eu ouvi aquelas notícias da pandemia, a imagem que me vinha era um mundo se esvaindo e começando lá pela, né, lá pela China e vindo, e foi chegando perto da gente, né? E essas duas obras aqui, elas têm um vídeo onde as linhas começam, no mapa mundi aqui, as linhas começam a cair da direita para a esquerda até chegar, né, no continente americano. E então, esse aqui, o mapa mundi é de 2020, quando a pandemia começou, e o mapa do Brasil é de 2021, quando o Brasil a coisa estava bem séria, né? Vai para os dois trabalhos que são vídeo instalações, né? Então aqui a gente só tem uma. Do primeiro a gente tem um still do vídeo e o segundo a gente tem uma reprodução um pouco sequencial do que acontece de fato no vídeo que a Ju acabou de comentar. Aí eles estão acessíveis, né? Isso dá para assistir. E O daí vídeo. aqui, Eu só diga, vou Ju. comentar uma coisinha. Claro. Esse vídeo da esquerda, que é da série Floresta Sobreviventes, Uhum. então eu costumo bordar as páginas, né? E aqui é um trabalho de arte digital. Então, eu fotografei umas 3 páginas bordadas, é o ponto de partida do vídeo, e depois, junto com um programador, o Cauê Costa, ele fez a programação e o computador continuou bordando. Então, o computador vai bordando, acrescentando as linhas até cobrir tudo de vermelho, né? Uhum. E a trilha sonora é do Thiago. Uhum. Uhum. E daí a gente encerra essa visita guiada na exposição com retomando o trabalho do Apague e Sair, com todas as luzes desligadas, até não sei se foi comentado, mas ele é um trabalho interativo, né? Então, trazer um pouco dessa experiência para o lugar da publicação. Ele encerra de forma clássica com a lista das obras e todas as informações técnicas e créditos, que nem a Ju comentou, do vídeo tem outros colaboradores. é, e um resumo do resumo do resumo do currículo da Ju, que é a primeira versão que chegou, acho que tinha mais de 30 páginas, e a gente resumiu com alguns destaques em duas, e a publicação se encerra, né? Então, a ideia também é, assim como o texto é generoso com o público que não conhece a Ju, a ideia do catálogo, né, tanto digital quanto físico, também é, de certa forma, estender essa experiência da exposição que dura, né, um determinado tempo e está num determinado lugar que às vezes só não são tantas, né? Claro que muitas pessoas têm acesso, mas é um espaço limitado que essa visita pode acontecer. Então, essa visita passa a ser estendida através dessa conceituação do catálogo que busca ser talvez um paralelo, né, à experiência, esse pensamento desse recorte, dessa exposição por um fio dentro do trabalho da Ju. E o texto da Rosângela, eu acho que ele abraça mais do que isso, né? Ele é quase digamos, um resonê, assim, da trajetória da Ju, então é bem especial. Eu acho que é isso, o catálogo digital, ele está acessível, né, Sandra, tanto pelo Instagram da própria Juliana, quanto da Lume, é,
E para quem visitar a exposição no Sesc Rio, né, ele é de distribuição gratuita e pode retirar o próprio catálogo por lá, né? Obrigada, gente. Obrigada, Tina. É isso mesmo, eu vou aproveitar já o gancho. A Kátia Baeta nos perguntou aqui no chat, né? Quer dizer, nos avisou que não via o PDF e se pudesse enviar depois, agradecia. Eu vou compartilhar aqui o caminho onde vocês podem ter acesso ao catálogo, né? Vocês podem, como a Tina falou, acessar pelos nossos perfis no Instagram, da Juliana e o da Lume Cultural, e eu vou compartilhar aqui só para mostrar o da Lume, onde vocês podem encontrar. Está aparecendo para vocês? Alguém poderia falar para mim, porque eu não vejo vocês Ah, aqui. sim, Sim, tá sim, aparecendo. Uhum. sim. Ok, essa é a página da Lume Cultural. Aqui a gente tem o Linktree. Clicando, a gente chega no catálogo e aí vocês vão ter acesso ao PDF, tá bem? Então, bem simples. E aí vocês vão poder acessar, né? E, enfim, vocês podem depois também fazer contato com a Juliana, @Juliana Hoffmann, né? Se quiserem comentar algo com a Ju, já estou até enunciando isso, né, Ju? Mas a Ju está sempre aberta para conversar sobre os trabalhos. Isso foi algo muito especial nessa produção, porque a gente, a todo tempo, né, coletivamente, a gente tinha essa participação da Ju, né, em todos os momentos e, enfim, inclusive na capacitação que a gente fez com a mediadora Monique, lá em Nova Friburgo, né, a Rosângela também se dispuseram a longas conversas, inclusive com os participantes, né, que tiveram lá no dia, nessa ocasião, e agora eu queria deixar aberto, né, para que se alguém tiver uma pergunta a fazer a algum convidado, né, vocês podem abrir a câmera e também o microfone e fazer a pergunta diretamente. A gente está aqui, já são 8h50, né, a gente teria 10 minutos finais aí para conversarmos, mas quem quiser ficar um pouquinho além, talvez até 9h05 a gente consiga estender. Antes de encerrar, eu queria fazer os agradecimentos também. Então, eu sei que as pessoas podem sair antes, então eu preferia falar disso agora, que é muito importante, né? Primeiramente, agradecer ao Sesc Rio de Janeiro, né, na figura do presidente da FEComércio, Antônio Florencio de Queiroz Júnior, a gerente de cultura, Cristine Braga, a coordenadora técnica, Fabiana Vilar, e o analista de artes visuais, Felipe Capello, que foi quem esteve mais presente conosco, né, para aplicação das logomarcas e tudo mais, para a gente poder entregar o projeto conforme, né, as necessidades também de comunicação do SESC, e especialmente a unidade do SESC Nova Friburgo, que foi quem acolheu a exposição da Juliana, através do gerente Bruno Scatena, o coordenador técnico Fabiano Cordeiro, e principalmente a analista de cultura Cíntia Lack, que inclusive está na live aqui conosco, que foi tão generosa, gentil conosco, né, em todos os momentos, desde as tratativas de pré-produção, né, até agora, né, e a exposição ainda segue em cartaz até o dia 15 de junho. Eu vou aproveitar para, antes de entrar na ficha técnica, também falar sobre a visitação, né, quem estiver pelo Rio de Janeiro, passando por Nova Friburgo e quiser conferir a exposição, ela, como eu falei, fica em cartaz até o dia 15 de junho e ela pode ser conferida